Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto? Estás mais perto que a canção em meus lábios, a canção em meus lábios. Mais perto que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem, és tudo para mim, és a minha realidade. A minha realidade. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar, até que o Senhor venha. Eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. A Bíblia fala assim no Mateus 6:25: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E Deus falou isso comigo os 3 meses, porque foi uma loucura, né? Eu trabalhava muito, o tempo todo, 24 horas quase por dia eu trabalhava, e de repente Deus me chama, né, para parar tudo e vir para cá, largar filho, neto, todo mundo, e principalmente que assim, parar de trabalhar. Para mim, trabalho é bênção, sempre foi bênção, é uma coisa que Deus tinha dado para nós, né? Porque eu sempre vi o trabalho como bênção, que era dele que eu tirava o meu sustento, que eu sustentava as coisas, que eu fazia as coisas, então eu sempre vi o trabalho como bênção. Aí quando Deus fala, parou, agora é comigo, eu falei, Senhor, como que vai ser isso? Mas ele veio, né, dando diretrizes. Mas eu cheguei aqui, então, os 2 primeiros meses, um mês eu tinha o dinheiro, que eu trabalhei, e eu tinha metade do dinheiro para pagar o 2º mês. Aí eu falei, socorro, Senhor, eu já comecei a ficar doida. Nossa, eu assim, as contas vencem, eu fico, né, é da minha natureza, de responsabilidade de pagar. E eu comecei a ficar muito louca, fiquei doidona mesmo, assim. Aí o 3º mês eu falei, agora lascou de vez, porque eu não tenho dinheiro, aí eu não tinha nada mais. E de manhã eu acordei, o Espírito Santo falou comigo assim, o seu prático está pago. Eu falei, aí eu comecei, a gente começa, né? Da onde vai vir de quem? Porque eu tenho pessoas que podem me abençoar financeiramente, mas que povo com o coração duro, Jesus amado, nem oração fazer as mover. Aí eu falei, aí comecei a pensar, depois eu falei, vou largar isso para lá, a gente tinha o trabalho aqui para fazer, bora, fui fazer. Quando foi à tarde, eu fiz a comida, né, porque a gente ia falar sobre a Nigéria, eu fiz a comida e fui descansar um pouquinho. Aí eu peguei o celular na que eu abri, uau, a resposta. Deus tinha realmente mandado, a pessoa mandou para mim, vai mandar amanhã o valor para o meu prático, para pagar o restante do meu prático. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque a gente sabe que Deus cuida de tudo, da natureza, né? Ele que criou tudo, e a gente confia nele, mas assim, né? Você, o que eu posso fazer? E porque é natural da gente que trabalha ter essa cultura mesmo de querer a gente fazer, né? Eu confiava muito na força, confiava em Deus, porque se ele me acordasse, não me levantasse, não me sustentasse, eu não trabalharia. Mas agora é 100% de confiança. Eu ainda estou em exercício, né? Estou sendo trabalhada nisso,
Mas de Deus mostrar isso para mim foi muito bom, né? Eu sei que Deus está trabalhando com os meninos aí também, nós estamos lá todo mundo junto, né? E misturado nesse trabalho de confiar mesmo 100% em Deus e de saber que Deus vai prover. E Deus é assim, é nos 45 minutos do segundo tempo, viu, gente? Deus é. Ele te deixa, ele te prova até você falar, meu Senhor, eu te confio, eu me rendo, você bater na lona mesmo assim. Então é isso, eu louvo a Deus por isso, né? Deus tem... Vou começar da melhor forma, né? Antigamente eu não falava nada, agora eu falo demais. Eu vou ler o que eu anotei. Eu espero que Deus fale com vocês através do meu testemunho aqui, tá bom? O tempo voou. Parece que foi ontem que chegamos aqui. Durante 3 meses o Senhor tratou comigo em diversas áreas da minha vida. Me lembro que antes de vir fazer a ETED, pedi ao Senhor para eu não ser mais ser a mesma pessoa, não ser mais eu mesma. Pedi uma transformação. Eu me lembro de uma oração que eu fazia todos os dias antes de chegar aqui. Em períodos da história humana, Deus tem escolhido os seus. Ele disse, vós sois as minhas testemunhas. Não eram pessoas infalíveis, eram pessoas fracas, sujeitas a erros. Noé, Moisés, Daniel, Débora, os discípulos, Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus, Paulo e tantos outros. Mas Deus operou por meio de cada um deles ao se entregarem ao seu serviço. Desde sua ascensão, Cristo tem levado avante sua obra no mundo mediante embaixadores escolhidos, por meio dos quais fala aos homens, aos filhos dos homens, e ministra-lhes a necessidade de ter um conhecimento de Deus e do seu amor e da obra redentora do seu Filho Jesus. Então, ao falarmos sobre o ministério de missões, não podemos nunca nos esquecer do chamado. Humanamente falando, tudo começa quando Deus nos chama. E para muitos, o instante mais marcante em sua vida ministerial é o momento em que puderam ouvir Deus ou sentirem de maneira muito forte o seu chamado para algo especial. Dependendo da maneira como Deus se manifesta no chamado da pessoa, ela fica marcada pelo resto da sua vida. Ela nunca se esquecerá de como foi esse chamado, como foi ouvir pela primeira vez a voz de Deus, ou como foi sentir de forma tão marcante o toque poderoso do Senhor em sua vida ministerial. Por meio do chamado de Deus em nossas vidas, temos acesso às maravilhas e bênçãos antes desconhecidas por nós. Deus se revela a nós através desse momento. Ele revela a sua vontade, o seu querer sobre nossas vidas e sobre o mundo. Amém? Amém. E qual é o preço do chamado? Eu resumi o preço do chamado em uma palavrinha: renúncia. Renúncia. Renúncia significa desistência, abandono, abandonar prazeres ou bens materiais, desapego. E é o que cada um de nós aqui vivemos. Cada um teve que deixar. Eu tive que deixar a minha família. Eu não sou daqui, né? Eu sou de Petrolina, Pernambuco, pernambucana. Entendeu? E só aqui em Abaetetuba vai fazer 24. E que se não está acontecendo, é porque nós não estamos pedindo. Descobri que eu sou agente de milagres, entre muitas outras coisas. E a cada semana que passava, eu tinha algo novo e sobrenatural para contar para a minha facilitadora Cris. Eu era uma pessoa, antes da ETED, tímida, medrosa, quase não falava em grupos, muito menos em reuniões que precisava resolver algo. Hoje eu sou a que começa a falar, e quando eu começo a falar eu não quero parar mais, eu sempre tenho algo novo para dizer, e eu estou sempre falando. A minha oração era o seguinte: cumpre em mim, ó Deus, os sonhos que o Senhor sonhou para a minha vida. Eu me coloco à disposição do reino.
Então, durante 2 meses eu fazia essa oração: cumpre em mim, ó Deus, os sonhos que o Senhor sonhou para a minha vida. Eu me coloco à disposição do reino. E na primeira semana nós tivemos uma aula que me ensinou que refletimos a imagem de um Deus soberano. Na outra semana descobri que a queda afetou todos nós, mas Deus mostrou seu amor por nós, nos restaurando os nossos relacionamentos. Aprendi até a gerir minhas finanças. Cadê o Bruno? Aprendi. Teve uma semana que conheci a história de Deus. Em uma das semanas percebi que eu sou filha de Deus Pai. Então, vou reproduzir o que o meu Pai faz. Aprendi que precisamos de pessoas, que somos tratados no meio da batalha. E eu entendi o meu lugar, entendi que eu tenho o governo sobre o medo, sobre a ansiedade, sobre as minhas emoções. Eu tenho o governo sobre essas coisas, elas não me governam mais. Uma coisa que me marcou foi que eu preciso dar passos estratégicos. Se Deus falou que vai enviar, então o que eu devo fazer? Eu devo me preparar. Deus vai nos norteando, mas precisamos dar passos práticos, pois Deus é o maior comprometido com a visão, então também devemos ser. E para marcar a sua vida também, muitos ministérios vão começar através de uma iniciativa. Então, seja parte da resposta de Deus e tome uma iniciativa. Foi 3 meses? Foi, mas parece que foi tipo 3 dias. Voou, o tempo voou. Mas por mais que o tempo voou, ele me transformou. Ele me fez ser uma pessoa nova, uma pessoa corajosa, uma pessoa cheia de força, de atitude, uma pessoa corajosa. E eu sei que o Senhor ainda tem muito mais para poder fazer. E eu sei que o Senhor nos levará além, não só a mim, mas todos nós, da ITED, da Jocum, sabe? O Senhor nos fará dar passos maiores e é só a gente querer mesmo nos colocar à disposição do reino, porque o Senhor, Ele quer nos usar. Só basta nós querermos ser usados por Ele. Amém. Mas Deus, Ele quer usar aquilo que Ele entregou para você. Amém. Né? Aqueles eram pescadores, então Jesus usou o trabalho deles para que eles se tornassem pescadores de homens. O Senhor, Ele te capacita, ainda que seja algo tão simples, mas Ele vai te usar no simples. Eu lembro de Doca, uma discípula amada da cidade de Jope. E aí o que é que ela fazia? Ela era costureira. Mas através da costura dela, queridos, ela acolhia aqueles que estavam necessitados, as viúvas, os órfãos, né? Que quando você vê assim, viúva e órfã, você já pensa logo nas necessidades que eles passam por não ter um provedor. Mas Deus levantou uma pessoa que poderia, sabe, dar-lhes vestes para que eles pudessem se aquecer muitas vezes. E essa mulher fez a diferença só costurando. O chamado traz solidão, o chamado traz desespero, o chamado traz cobranças, o chamado traz responsabilidades, o chamado traz estresse, o chamado traz pensar em desistir, o chamado traz dúvidas, o chamado traz pedradas, o chamado traz traições, o chamado traz perseguições, o chamado faz o profeta se esconder, o chamado faz o profeta ter medo, mas em compensação o chamado nos faz orar mais, jejuar mais, ler mais a Bíblia, ser mais íntimos da Trindade. O chamado nos faz muito mais que vencedores. 2 Coríntios 4:7 diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Então, não desista, querido. Não desista do seu chamado. Deus, amém? Vamos enviá-los então. Senhor Deus e Pai,
Nós apresentamos, ó Deus, cada um dos teus filhos, Pai. Nós apresentamos o coração deles, a mente deles. Nós apresentamos a força, o vigor. Nós apresentamos a capacidade deles, ó Deus. Nós apresentamos, ó Deus, o físico deles. Nós apresentamos a totalidade do ser de cada um deles, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, para que o Senhor os conduza, Pai. Ó Deus, que o Senhor firme os passos deles, ó Deus, daqui até a chegada lá em Manaus, ó Deus. Nós queremos mesmo direcioná-los, ó Deus. Nós queremos mesmo abençoá-los, ó Deus, para esse tempo de prático. Não só ali em Manaus, mas no Marajó, trabalhando com Kings Kids, ó Pai. Tudo aquilo que eles vão fazer nestes 2 meses, ó Pai. Nós pedimos mesmo pela manifestação do Teu querer. Nós pedimos pelas palavras que vêm do Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, pelas revelações que vêm unicamente do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai com eles, ó Deus, o Senhor vai os conduzi-los, ó Deus, o Senhor vai conversando com eles, o Senhor vai abençoando eles e direcionando cada um deles, Pai. Nós oramos, ó Deus, por uma unidade no Senhor. Nós oramos por sabedoria e graça no Senhor. Nós pedimos ao Senhor por maturidade, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, por discernimento, ó Deus. Nós te pedimos, ó Pai, para que em tudo, Deus, eles envolvam o Senhor. Em decisões, naquilo que eles vão fazer, em tudo, eles tenham como primazia se voltar para o Senhor, ó Deus. Que não falte mesmo óleo sobre a cabeça de cada um deles, ó Deus. Que não falte o temor, a santidade sobre a vida deles, ó Deus. Que eles possam ir e produzir mesmo frutos, ó Deus. Que eles possam ir e semear, Pai. Que eles possam ir e colher, Deus. Que eles possam ir e saciar a fome e a sede, Pai. Oh Deus, que eles possam dar passos de confiança, de ousadia no Senhor, oh Deus. Ser com eles, oh Deus, nessa ida, Deus. Nós os abençoamos, oh Deus, com toda sorte de bênçãos. Oh Deus, que eles possam ir na graça e no conhecimento do Senhor. Que eles possam ir, oh Deus, entendendo, oh Deus, o DNA do Senhor sobre a vida deles. Que eles entendam que são filhos segundo o seu coração. E que eles vão semear e colher e lançar sementes e fazer tudo aquilo ao qual o Senhor os tem chamado. Nós os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.